Alô, como vai você? Espero que bem. Eu já estou devendo há algum tempo um screencast um pouco mais completo sobre a MF-PHP, utilizando diversos componentes que são orientados a dados, e vou fazer isso agora, ok? Então vamos lá. Deixa eu só apagar meu cigarrinho. Ok, e é isso aí. Eu tenho aqui a minha pasta do meu web server em PHP, ok? Eu uso o AMP. E tenho minha pasta screencasts, a mfphp service, e vou buscar uma classe de um outro projeto, só para aproveitar algumas coisas. Então, a mfphp service, ok, está aqui. Vou copiar. Criar uma pasta, ok. Vou colar aqui, renomear, perfeito. Vou para o meu Zend Studio, dou um refresh, e aqui está. Primeiro de tudo, vou remover os includes e vou remover todos os métodos, exceto o de conexão. Ok? Ele está me dizendo que tem um problema com o include da DODB, que é a classe que eu utilizo para fazer conexão com o banco de dados. Então eu vou voltar aqui, subir o nível e mais um, a DODB. Aqui está. Vou copiar. Ah, tá. É que aqui ela está na raiz e eu queria saber exatamente onde colocar. Então, a mfphp e aqui eu vou colar. Ué, já tem? Bom, se tem, a gente cancela e simplesmente volta aqui e entende por que está daquele jeito. Então, sobe uma, outra, adodb barra adodb.inc.php. Mais um problema. Ah, sim, é porque a pasta está fora do projeto. Não tem problema então, tá? Vou manter assim. O nome da classe mfphp completo e o nome do banco eu vou ver aqui, mfphp completo. Então, ok. Então aqui estamos com a classe prontinha. Vamos ver no browser se eu já posso acessar o browser do mfphp. Ok, mfphp completo. Aqui está, somente com connection, pois eu não criei nenhum método ainda. Então, antes de começar, vamos olhar qual a tabela que eu separei para este exemplo. Tá? Eu tenho o banco de dados AMF-PHP completo, com uma única tabela chamada tabela exemplo, e essa tabela ela tem 85.008 registros, com e-mails, cidade e estado. Isso eu tirei de um projeto muito antigo, e aqui está. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever um método que vai me trazer todas as cidades, porém de forma única.
Então, São Paulo aqui 3 vezes, deve ter 1 milhão de vezes São Paulo aqui, mas eu vou trazer apenas uma vez, ok? Então, vamos voltar no PHP. Public get cidades. Ok. Public function, né, galera? Já vai começar a palhaçada. Então aqui eu trago o meu método de conexão, que retorna a própria conexão na variável db, e no começo do meu método, $db igual a this connection. Perfeito. Então, $rs select unique cidade from ok. Então vou dar aqui um while e $a $cidade. E aqui return $a. Ok, o método está feito. Vamos ver no browser do AMF-PHP se retorna alguma coisa. Get cidades, call, problema. Vamos voltar para ver o que aconteceu. Select. Ok, vamos testar a query. Estou desconfiado que é ela. Ah, não deu outra, tá vendo? Ah, não é unique, é distinct. Agora sim deve funcionar. Ok? Get cidades. Ah, aqui está. Ok? Todas as cidades. E para ficar um pouco melhor, eu vou fazer o seguinte. Str to upper. E aqui um where cidade que não for vazio. Vamos ver de novo. Pronto. Aqui está. O PHP ele tem um problema quando a gente usa a função str to upper com palavras acentuadas, ele mantém em minúsculo. Não sei porquê, nunca tentei ir atrás. Se você souber como resolver isso, por favor me diga. É sempre útil saber as coisas. Ok? Para melhorar um pouquinho, eu vou criar aqui, dentro de VO, um value object para isso. Não vou fazer o mapeamento dos dados, porque essa história de mapeamento dos dados está brincando comigo e eu não estou gostando. Então eu não quero quebrar minha cabeça com isso. Eu só quero ter um objeto que eu vou passar para o Flex. Não vou receber nenhum objeto do Flex de volta. Tá? Para mais informações de mapeamento de objetos, tem o screencast que eu coloquei no blog ontem. Então é o seguinte, vai ser cidade VO.
e public $cidade. Aqui eu vou dar um include no cidade VO e aqui cidade ponto, ou melhor, cidade. Simples, tranquilo, né? Uma operação simples com objetos. Voltando aqui, vou chamar novamente. Ok, agora ao invés de apenas valores, eu tenho objetos sendo passados para o flex. Com este método, eu termino a minha operação no PHP por enquanto. Vamos criar um novo projeto no Flex. E Finish. Não podemos esquecer de trazer o servicesconfig.xml para dentro do projeto, ou colocá-lo onde quer que você ache adequado. Eu vou aqui no meu Workspace 1, que é onde eu sei que tem. Ok, servicesconfig. E 2, AMF PHP completo, src. E aqui eu colo. Pronto. Servicesconfig. Eu vou colocar aqui screencasts. Deixa eu só confirmar aqui. Screencasts, AMF PHP. Screencasts, AMF PHP Gateway. Para ter certeza, eu copio esta URL, vou ao browser e colo. Ok, está funcionando. No servicesconfig é só salvar. Nenhum dos outros dados precisam ser modificados, apenas a URI do endpoint. E aqui no projeto, botão direito, propriedades, nós vamos no Flex Compiler. Aqui em Additional Compiler Arguments, você vai pôr Service. Servicesconfig.xml e dá um OK. Ele está compilando. Se tiver algum problema, ele vai mostrar aqui. Não mostrou nada, significa que está tudo correto. Convém verificar se aqui em Build Path, Library Path, libs, ou melhor, Flex 3, você tem a RPC SWC. Nunca me aconteceu dessa library não estar configurada por padrão. Se no seu não tiver, corra atrás. Tanto que não me aconteceu que eu não sei nem onde achar caso um dia não esteja. Tá? Mas ela faz parte do core do Flex e sempre está aqui. Então podemos fechar aqui. Então estamos com nossa aplicação pronta para começar a trazer dados do PHP. Já desenvolvemos o método dentro da classe no PHP, verificamos se esse método está retornando dados através do browser do AMF PHP e agora vamos escrever as classes necessárias para trazer os dados para dentro da aplicação Flex. Eu vou demonstrar agora como eu tenho estruturado a minha aplicação, tá? Que é a estrutura de pastas que eu tenho usado na aplicação. A cada novo projeto essa estrutura muda, porque eu ainda estou aprendendo, apesar de já saber um pouquinho, e sempre descubro alguma coisa nova, uma maneira mais prática de organizar a minha aplicação. Tá ok? Então a primeira coisa é construir a estrutura de pastas com DNS reverso. br/com/vedovelle. Aqui está. Então,
outra pasta chamada Remote. Dentro dela, vou criar uma nova classe que vou chamar de AMF-PHP Remote. Simplesmente assim, ela não vai estender nenhuma outra classe. E aqui está. Ok. Vou manter a classe construtora lá embaixo. E a primeira coisa, private var bridge, que eu chamo de ponte, remote object. Escolha o primeiro, mxrpc remoting mxml. Ok, import feito. Tenho aqui a minha variável remote object. Dentro da classe construtora, nós vamos configurar este remote object da seguinte forma. Eu vou dizer que a minha variável bridge é igual a new remote object. Show busy cursor igual a true, para mostrar o reloginho no lugar do cursor quando estiver fazendo a chamada para o método no back-end. Ponto destination vai ser igual a AMF-PHP. Isso é padrão no AMF-PHP, tá bom? E source vai ser o caminho para a minha classe que está no PHP. Então, dentro da minha pasta service, eu tenho uma pasta AMF-PHP completo e uma classe chamada AMF-PHP completo. No Flex, eu vou repetir essa estrutura. Ok, sendo que o primeiro é o nome da pasta e o segundo o nome da classe. Se a minha classe AMF-PHP completo estivesse dentro da pasta service, eu só colocaria este segundo, ou este primeiro, tanto faz. Tá ok? E vinculado ao remote object, eu vou colocar um event listener de falha, ok? Eu vou criar uma default fault handler, que vai ser um método de gerenciamento de erro padrão. Então, private function vai ser igual a i fault event, não vai retornar nada. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou dar um alert, .show, vai ser i.fault detail no corpo e i.fault string no título do alert. Prontinho. Meu remote object está completamente configurado. Ok? Agora, para complementar a classe, eu vou criar uma instância singleton dela, para que eu possa acessá-la sem precisar instanciá-la todas as vezes. Eu teria apenas uma instância dessa classe em toda a minha aplicação e poderia acessá-la de qualquer lugar que eu queira. Ok, e public, esqueci do static. Se você não viu nada ainda sobre instância singleton, eu vou explicar rapidamente. Eu tenho aqui um método público estático chamado getInstance. Quando eu chamo esse método, ele verifica se a instância existe. Caso não exista, cria uma nova instância. Ao criar a nova instância, vai chamar o método construtor, que vai configurar o meu remote object e devolver a instância. Simples assim. Isso é um padrão de desenvolvimento ou design pattern que eu já expliquei anteriormente e eu tenho um live screencast gravado sobre isso. Então, se quiser saber em mais detalhes, por favor, procure no blog. Por enquanto, eu tenho a minha classe AMF-PHP Remote montada, porém,
não preparada para nenhum método. E isso é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou criar um método público chamado getCidades. Ele vai receber uma função e não vai me retornar nada. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu remote object, que está associado à variável bridge, vou colocar um event listener de resultado, que vai ser igual à função que eu vou passar quando chamar esse método cidades. Ok? Então, eu chamo cidades, passo a função de resultado, então o meu remote object vai escutar por essa função, e aqui, simplesmente, eu chamo de novo e vou chamar o meu método getCidades, que está no lado do PHP. Ok? Então, aqui, getCidades, getCidades. Então, bridge é um remote object que está fazendo a ponte do Flex com o PHP, o back-end, através do AMF PHP. Então, essa ponte está chamando o método getCidades. E o resultado ele será passado para essa função result. Ok? Então, a minha classe AMF PHP Remote está pronta. Vou criar outra pasta chamada dados. E dentro dela, uma classe chamada Data Providers. Ok. Nesta eu não preciso do método construtor. Quando você não coloca o método construtor, o ActionScript 3 ele já entende isso de forma implícita. Significa que você não precisa instanciar nada na construção da classe. Ok? Eu vou copiar daqui a parte que trata da instância singleton, apenas para não digitar novamente. Só que vou trocar para Data Providers. E aqui ele vai criar um new Data Providers. Posso deixar lá embaixo e vou criar public var cidade data provider, que vai ser um array collection. Pronto. Nesta classe, que também é uma classe singleton, eu armazeno todos os meus data providers. Alguns podem dizer que não é uma boa prática, porque se eu tiver 50 data providers, todos eles com dados, isso vai tornar a minha aplicação lenta e o garbage collector do Flash Player não vai pegar as variáveis nulas e descartá-las, liberando espaço na memória. Isso vai do desenvolvedor. Eu prefiro ter os meus data providers disponíveis, um único data provider disponível para diversos componentes, do que ficar colocando um data provider junto a cada um deles. E tomo cuidado de liberar essa variável, tá? Quando eu não estou mais utilizando. Então, quando eu sei que eu não vou mais utilizar, eu chamo a variável e coloco como nula. Tá bom? Então, aqui está pronto. Isso é mais configuração. Aqui no main, eu vou associar ao evento creation complete uma função init e vou criá-la. Ok, essa função será chamada quando a aplicação iniciar. E aqui fora, vou criar remote, que vai ser AMF PHP remote .getInstance. Então, esta variável remote ela está chamando a classe, o método getInstance dentro da classe AMF PHP remote. Lembram-se que se a instância não estiver criada, é criada e morreu aí. Tá ok? É assim que se utiliza uma instância singleton. E vou também criar uma variável dados
que vai ser igual a data providers, a mesma coisa, ponto get instance. Agora, através das duas variáveis remote e dados, eu tenho acesso a estas duas classes que configurei há pouco tempo. Legal? Então, na função init, eu vou dizer remote get. Opa! Ele deveria ter aparecido aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui no remote. Public function. Agora sim. Get cidades. E ele está esperando uma função de resultado. Então, get cidades result. Copio, logo abaixo, vou criá-la. E vai ser do tipo result event. Simples assim, ok? Vou salvar. Uau! Vamos ver o que são esses erros feios. Return value must be undefined. Ok. Vamos ver lá. É alguma coisa. Ah, sim. Essas minhas classes, ao invés de não retornar nada, elas vão me retornar uma instância da própria classe. Então, a mesma coisa aqui. Ok, pessoal? Então, eu vou chamar getInstance, que vai me retornar uma instância da classe DataProvider. E getInstance, que vai me retornar uma instância da MFPHP Remote. Tá ok? Pronto, agora não temos erros. Vamos debugar para ver se deu certo? Legal. Então, eu vou colocar aqui um breakpoint, onde eu quero que a minha aplicação pare, e vou clicar em Debug. Ok. Ele voltou aqui, na minha perspectiva de Flex Debug, parado exatamente no meu breakpoint, onde eu vou ter acesso a todos os dados deste evento, que aqui chamei de E. Então, vou remover esta expression e vou colocar E, que a maioria das pessoas chama de event, e eu costumo chamar somente de E. Ok? Então, ele é um result event, e aqui dentro eu tenho, ou deveria ter, o meu resultado do PHP. Como não veio, vou tirar uma pausa, descobrir qual é o problema e já volto. Bem, no final das contas não era um erro, e sim a forma como eu chamei o, o resultado para mostrar. Então aqui, ao invés de E, é e.result. Agora sim vai funcionar. Ok, ele voltou aqui no meu Flex Builder, perspectiva de debug. Eu tenho ali um array, ok? Com todos os meus objetos. Eu vou ampliar aqui para mostrar, ok? Tem um monte de objetos, cada um deles com a cidade. Tá vendo? Legal, não é? Então, com isso, eu já trouxe as minhas cidades para dentro da aplicação Flex. Eu fiz a comunicação com o PHP através do AMF-PHP. Enquanto eu buscava o erro, que na verdade não é um erro, eu fiz uma coisa errada aqui. Deixa eu só dar um stop no debugger. Eu fiz uma coisa errada aqui dentro da minha classe AMF-PHP Remote. Se trabalharmos dessa forma que eu coloquei, haverá problemas na atualização dos dados dos componentes. Então, o correto é fazer da seguinte forma: criar uma variável que eu costumo chamar de async, que é um async token, e vai ser igual à chamada da classe, ok? Do método no PHP. E async.addResponder, aí eu vou criar um new responder,
vou passar a minha função de resultado e a minha função de capturar a falha. E esse Event Listener eu posso remover, bem como esse Listener no Remote Object, tá ok? Então, simplesmente uma variável async, que é do tipo async token, vai ser igual ao método que eu estou chamando, tá? Meu Remote Object e o meu método, e vou adicionar, eu adicionei um responder, que é uma interface de responder, para resultado e falha, sendo que o resultado eu envio na chamada ao método getCidades e a função de gerenciamento de exceção ela é padrão para todos. Vou salvar e vou testar novamente. Ok, e result deu a mesma coisa. Porém, eu já tive problemas com atualização de dados nos componentes sem trabalhar com async token. Ok, então vamos agora voltar à nossa perspectiva de Flex Development para ganhar espaço e vou aqui na minha área de design trazer um combo box. Onde está você, combo box? Aqui. Então temos aqui um combo. Vou voltar ao MXML, vou dar um ID para ele, combo, e o seu data provider ele vai ser igual a dados. Lembram-se que eu criei uma variável dados que é uma instância da minha classe data providers. Então, está aqui, dados, ponto, cidade, data provider. Então, eu associei a variável cidade data provider, que está aqui, ao meu combo box. E o que eu preciso fazer é, no resultado, eu vou dizer que dados cidade data provider vai ser igual a new array collection e vou passar um array para este array collection, que é o meu iResult, como array. Tá ok? Não podemos esquecer que eu preciso dizer ao combo box qual vai ser o campo do data provider que vai ser o label, ou seja, o que vai ser mostrado como texto dentro de cada um dos itens do combo box. Então, label field vai ser igual a cidade. Vamos conferir? Cidade, label field, cidade. E este warning aqui está dizendo que DataBind não será, não conseguirá detectar mudanças na variável. Por quê? Aqui eu não coloquei como bindable, certo? E aqui eu não coloquei esta classe como bindable. Perfeito. Agora os warnings sumiram. Tudo está bindável, em bom português. Vamos rodar a aplicação. E aqui está o meu combo box com todas as cidades que vieram do PHP através do AMF PHP. Ok? Vou minimizar. Se eu remover o label field daqui, vou salvar e dar um refresh. Ele está trazendo apenas object, object. Por quê? Por padrão, o combo box ele espera que o nome do campo que venha do PHP chame-se label. Se ele não se chamar label, ele vai exibir object, object. Eu vou fazer essa alteração no PHP para vocês verem como que é. Primeiro, eu vou mudar aqui de cidade para $label no meu value object. E aqui, label. Agora deve funcionar. Vamos ver. Perfeito, está funcionando. Porque, vou repetir, o combo box, por padrão, ele espera que o dado retornado
seja do tipo label. Caso não seja, você precisa usar aqui e dizer explicitamente qual que é o label field. Legal, pessoal? Vamos fazer mais alguma coisa aqui. Eu vou trazer um list para cá, ok? Vou dar um ID para ele, list, e como data provider, eu vou colocar dados, cidade data provider, e vou colocar como label field, label. Volto na aplicação, dou um refresh, e aqui está. Então, logo tenha carregado, me aparecem as cidades aqui, e me aparecem as cidades no Combo Box. Vamos colocar mais componentes. Deixa eu maximizar aqui. Não vou maximizar agora. Tá, eu tenho aqui um data grid. Vou colocá-lo aqui na lateral. Ok. Pronto, volto no MXML. Vou remover duas colunas. Vou dar um ID. E data provider vai ser igual a dados.cidade data provider. Aqui eu vou colocar nome da cidade. E aqui eu vou colocar label, pois é o nome que está vindo do PHP. E aqui eu vou dar um refresh. Com o mesmo data provider, eu tenho diversos, ou melhor, 3 componentes que estão sendo abastecidos por este data provider. E o fato do data provider estar numa classe isolada permite com que eu o utilize em componentes que estão dentro de outros componentes. Por exemplo, vou criar aqui, na minha estrutura, uma pasta chamada view e vou criar um painel através de um componente customizado. Meu painel. Legal? Venho aqui na minha aplicação principal, recorto o data grid, cut, venho aqui, dou um paste e não posso esquecer de criar a minha variável dados. Então, pronto. Ok? E aqui, dados, cidade data provider. Eu volto aqui no meu main, venho aqui nos componentes custom, tenho o meu painel já aparecendo aqui, trago para cá e vou colocar aqui. Antes vou só resolver o posicionamento aqui. Ah, sim, eu criei como canvas. Eu disse que seria um panel e criei como canvas, não tem problema. Venho aqui, mudo e pronto. E aqui vou só acertar o posicionamento do meu cidades presentes no sistema. Ok, aqui já está legal, tá? Vou deixar mais para cá e vou salvar. Então aqui, este data grid está dentro de um componente customizado que está na aplicação. E estes dois estão diretamente colocados na aplicação. Percebam que os três utilizam o mesmo data provider, que está numa classe separada. Volto aqui, vou dar um refresh. Ok, funcionou numa boa. Perceberam a vantagem de se ter o data provider dentro de uma classe separada?
Vou colocar ainda um botão que eu vou chamar de... Está ficando bonito, né? Aqui, bem lá embaixo. Vai ser um Release Data Provider. Vai limpar este Data Provider. Coloco um ID e no clique vou criar uma função Release. Não vai me retornar nada. E cidade Data Provider igual a null. Salvei. Vamos ver aqui. Ok. Está me dizendo, é um warning aqui no painel, porque eu não coloquei como bindable. E eu vivo esquecendo isso e vivo esquecendo N outras coisas. Ok. Todos aqui. Quando eu clico em Release Data Provider, acabou. Meu Data Provider está nulo e pronto para ser carregado pelo lixeiro ou Garbage Collector do Flash Player. Tá? Somente para finalizar, eu vou criar aqui uma função chamada Reload e vou dizer remote get cidades. Eu já tenho a função pronta. Tá ok? Só para ele fazer a consulta de novo, e vou colocar aqui um outro botão que no clique, botão reload, e vai chamar a função reload. Testando. Ok, eu dou o release. Opa, esqueci de mudar o label, me atrapalhei. Então, este é release e esse é reload. Vamos ver se é isso mesmo. Release e reload. Release, reload. Ok. Release e reload. Tá? Então, quando eu inicio a aplicação, ele faz a consulta ao método no PHP, abastece o Data Provider. O Data Provider é bindable, significa que estes componentes que são orientados a dados, eles têm como Data Provider a variável, que é bindable. E quando inicia a aplicação, eu trago os dados do banco e jogo nessa variável. Então, todos esses componentes são abastecidos. Release, eu ponho o meu Data Provider como null, ele limpa todos os componentes. E Reload, ele chama o método no PHP novamente, que vai abastecer os componentes. E com isso eu encerro este screencast. Espero que seja útil. Não foi muita coisa que eu passei, mas também não tem muito mais a passar além disso. Tá? A função do AMF PHP é simplesmente fazer essa ponte, o que ele faz muito bem feito. E é isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até a próxima.